uma iniciativa Agora são 2h13. Com a chegada do verão e o aumento das chuvas, Campinas reforça ainda mais o alerta contra a dengue para evitar a repetição da pior epidemia da história da cidade, que aconteceu do ano passado para esse ano, né? Hoje, a prefeitura realiza o 12º mutirão de enfrentamento às arboviroses, com ações concentradas na região do Jardim São José. O cenário climático típico do verão já preocupa as autoridades de saúde em Campinas. A combinação de altas temperaturas com períodos de chuva cria condições ideais para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A prefeitura retomou nesta sexta-feira os mutirões como estratégia preventiva. Segundo a assessora técnica de saúde pública de Campinas, Priscila Pegoraro, a ação vem antes do período em que historicamente ocorre o pico da doença, entre os meses de março e abril. A situação epidemiológica neste momento, a gente tem observado um aumento, ainda não é um aumento significativo, mas já é um sinalizador de que as ações precisam ser intensificadas. Então, a volta dos mutirões, a retomada dos mutirões, vem exatamente para lidar com essa situação de aumento de número de casos, prevendo uma situação. Geralmente, o pico do aumento de número de casos é entre março e abril. Então, essa ação, começando agora no mês de novembro, que a gente teve semana de mobilização e intensificação das ações, e o mês de outubro reiniciando os mutirões, para que a gente possa enfrentar antecipadamente essa situação. O acompanhamento da situação epidemiológica é feito diariamente pela prefeitura. Semanalmente são mapeadas as áreas com maior risco de transmissão para a definição das ações de campo. Faz um acompanhamento que ele é diário, mas o fechamento dessas áreas de sinalização ele é feito semanal. A gente emite esse alerta semanal para alertar a população com o nome dos bairros onde a gente tem um maior risco de transmissão. E o mutirão, ele é quando a gente já fez as ações de rotina e essas ações não deram conta e a gente precisa aumentar a capacidade da Prefeitura de Campinas em lidar com esse mosquito e os criadouros. Em uma das ações recentes, as equipes percorreram 16 bairros, visitaram cerca de 7.000 imóveis e retiraram mais de 155 toneladas de resíduos. O trabalho envolve diversas secretarias municipais e é coordenado pelo Comitê de Enfrentamento das Arboviroses e Zoonoses. Mesmo com as ações intensificadas, a prefeitura reforça que a maior parte dos focos do mosquito continua sendo encontrada dentro das residências, o que torna essencial a colaboração dos moradores, reforça a assessora. Faz um apelo, para a população que receba os nossos agentes, ajude eles a entrarem e identificarem os criadouros, mas também tenha alguns comportamentos que podem nos ajudar a enfrentar o mosquito, que é fazer a verificação nas suas casas uma vez por semana, tanto a área interna da residência, é importante verificar pratinhos de planta, as plantas aquáticas, elas precisam de um cuidado especial. O 12º mutirão de enfrentamento às arboviroses acontece no Jardim São José, atendendo também bairros como Jardim das Bandeiras, Parque Camboriú, Vila Lourdes e Parque Centenário. De Campinas, Samuel Rodrigues. Agora 2h17, ainda falando sobre saúde, um caso grave de tétano foi confirmado hoje em Sumaré pela prefeitura. É um caso de um idoso de 63 anos que teve um acidente com um prego. Vamos às informações com o Felipe Pereira. Oi, Felipe, boa tarde. O paciente está internado no Hospital de Clínicas da Unicamp e seguia entubado, segundo a última atualização informada pela Prefeitura. A contaminação aconteceu depois de um acidente com um prego. O paciente não tinha nenhuma dose da vacina contra a doença. O tétano é causado por uma bactéria presente no solo e em objetos sujos ou enferrujados. A doença provoca espasmos e rigidez muscular, podendo levar à morte. A prevenção é feita com vacina que deve ser reforçada
realizada a cada 10 anos. A Vigilância em Saúde orienta que todos procurem a unidade de saúde mais próxima para atualizar a carteira de vacinação, principalmente e especialmente pessoas idosas. Em casos de ferimentos, é importante lavar o local com água e sabão e buscar o atendimento médico para avaliar a necessidade da vacina. O último caso confirmado de tétano em Sumaré foi em 2017, segundo a Vigilância em Saúde. De Campinas, Felipe Pereira. 2h18, olha só, o Ministério da Saúde confirmou hoje também 4 casos da chamada gripe K aqui no Brasil. Um no Pará, importado após uma viagem internacional, e 3 no Mato Grosso do Sul, que ainda estão em investigação. A gripe K é uma variante do vírus influenza A H3N2, que é uma mutação já esperada desse vírus da gripe. Não há evidências ainda de que ele cause doenças mais graves, mas há uma preocupação porque é altamente transmissível. A gente vai conversar agora com o doutor João Carlos de Jesus, ele que é médico infectologista, para a gente entender melhor, Guarizo, quais são os riscos, desse novo vírus agora que já está, então, circulando aqui no país. Doutor, boa tarde, muito bem-vindo, muito obrigada por nos atender. Boa tarde, eu que agradeço o convite de poder conversar com vocês. Eu sou João Carlos, médico pneumologista. Pneumologista, nos desculpe, doutor, pelo erro aqui. Imagina. Bom, e falando sobre a gripe K, existe essa preocupação, doutor, em relação a uma transmissão maior aqui no Brasil e de um início aí mais breve, da temporada de gripe. Normalmente a gente tem essa circulação mais ali no período de inverno, outono, inverno, mas com a chegada agora da gripe K, isso pode acontecer mesmo agora no comecinho do ano e durante o verão, doutor? Sim, então realmente essa preocupação foi o motivo da OMS ter feito esse alerta, o vírus influenza H3N2 ele já é conhecido, essa variação que ele sofreu, que a gente está chamando agora como gripe K, modifica um pouco a estrutura dele, mas a expectativa com as informações que nós temos do hemisfério norte é que o comportamento clínico é semelhante a de uma gripe, como a gente já conhece, do H3N2, porém é justamente essa preocupação de uma antecipação. Isso está acontecendo no hemisfério norte, nós já tivemos alguns casos aqui no Brasil, Então essa é a preocupação. Nós já tivemos uma vivência com o vírus H3N2 há alguns anos, não sei se vocês vão se recordar, mas quando nós estávamos saindo da pandemia da Covid, houve um momento em que a sazonalidade dos vírus ela ficou um pouco confusa, em que as crianças estavam retornando às escolas e nós tivemos surtos de gripe, de Covid, junto com alguns outros vírus infantis, como o vírus da bronquiolite. Então, o nosso receio é da gente passar por um momento parecido com o que aconteceu 3 anos atrás. Mas, doutor, o senhor já está falando aí da questão de ser mais transmissível, Mas ele é mais grave que outros tipos de gripe? Olha, não. O que a gente tem de informação até o momento da gripe K, levando em consideração que é o influenza H3N2, é que ele tem o mesmo fator de risco dos vírus que a gente já conhece, do tipo influenza, e que é um vírus mais perigoso para idosos, para crianças pequenas e para pessoas doentes, Então, são aquelas pessoas que nós chamamos de grupo de risco e que habitualmente nós fazemos campanhas, aqui no Brasil, para que sejam vacinados. Então, para esse tipo de pessoa, de paciente, a nossa preocupação é maior. Pessoas que são mais maduras e doentes, uma preocupação ainda maior. Doenças crônicas, Doenças pulmonares, doenças cardíacas, metabólicas, como diabetes, pressão alta, devem ter uma atenção habitual, como em todo o cenário de gripe, mas como é uma época de calor, de verão, há uma tendência da gente subestimar esses vírus respiratórios. E é um alerta que esse vírus ele já está presente. Doutor, em relação aos sintomas da gripe K, eles são diferentes da gripe comum? São os mesmos? Como é que a gente consegue identificar? Eles são praticamente os mesmos, o que muitas vezes as pessoas têm dúvida é quando se trata de um resfriado, que nós chamamos de resfriado comum, quando é de fato uma gripe, uma síndrome gripal,
Então, geralmente a dúvida paira nisso, né? O resfriado comum é uma doença causada por vírus que acometem a região de nariz. Então, eles causam ali uma congestão nasal, dor de garganta e um desconforto mais leve. Já quando nós falamos da gripe causada pelo vírus influenza, nós identificamos ali sintomas sistêmicos, como febre, prostração, em idosos pode ter confusão mental, né? Pode vir a desidratação junto, e aí a preocupação é quando o vírus acomete de forma mais importante os pulmões, com tosse, falta de ar, chiados no peito. Então, de uma maneira geral, quando há sintomas respiratórios com febre, a gente já pode pensar na gripe, na influenza. Se é uma pessoa que tem alguma doença pré-existente, se é um idoso, se é uma gestante, uma criança pequena que é chamada de grupo de risco, é mais importante uma atenção quanto ao risco de evoluir por uma doença pulmonar mais grave e então passar por uma avaliação médica. Doutor João Carlos, hoje a gente tem uma vacina contra a gripe, né, disponível para qualquer pessoa, que ela protege contra casos graves de H3N2, né? A gripe K, que é uma variação dela, ela é coberta por essa vacina também ou é um vírus novo, né? Uma variação nova? O vírus influenza, ele naturalmente passa por mutações e evoluções que nós conhecemos, que é o caso, por exemplo, dessa gripe K, que a gente está falando do H3N2. Outro tipo de vírus influenza que é muito conhecido é o H1N1, por exemplo, né? Só para a gente traçar um paralelo. Então, de tempos em tempos, esses vírus eles acabam ocupando mais o meio ambiente, eles predominam nas infecções e com o passar do tempo eles vão perdendo, às vezes, a sua prevalência, né? Então, as nossas vacinas, já há muito tempo, elas contêm esses vírus e o nosso organismo ele vai se adaptando à vacinação a esses vírus e a gente consegue combatê-los de uma forma eficaz, porque essas variações elas não são tão grandes. No entanto, como é algo novo, a gente deve ficar atento, mas a nossa expectativa é que não haja um aumento, por exemplo, de letalidade ou de mortalidade propriamente por essas infecções em pessoas vacinadas. O que me preocupa particularmente é que nos últimos anos, com as polêmicas que surgiram com a vacinação em relação à Covid, houve uma contaminação do debate público, das informações, a proliferação de informações falsas e houve uma adesão menor das pessoas em relação à vacinação propriamente da gripe. Então, quando a gente olha para 2025, a cobertura vacinal do grupo prioritário ficou aquém do desejado. Doutor, ou seja, para quem não tomou a vacina contra a gripe ainda nesse ano, esse seria um passo importante, né, em relação aos cuidados que devem ser reforçados agora com esse novo vírus em circulação. E além disso, te pergunto também, tem outros cuidados além da vacina que podem ajudar? Olha, com certeza. Eu acho que a pandemia nos trouxe muitas lições, né, em como adquirir aquela etiqueta, né, aquele comportamento de quando a gente está doente, que devemos cuidar para não transmitir para os outros, e aqueles que não podem ficar doentes, como se comportar, né? E isso vale, tudo que a gente aprendeu para a Covid vale para o vírus influenza. Então, lavar as mãos com frequência, evitar levar as mãos aos olhos, nariz e boca antes de higienizar, porque esses vírus eles ficam viáveis, né, vivos nas superfícies, então a gente se contamina e depois a gente leva para dentro do nosso organismo. O uso de máscaras é muito interessante, né? Então essa é uma conversa frequente que eu gosto de ter com os meus pacientes, que é de não ter vergonha de colocar uma máscara caso você vá se expor a uma situação de muitas pessoas. Então, eventualmente alguém aí que tem uma doença pulmonar crônica vai andar de metrô em São Paulo, vai pegar um ônibus que possa estar cheio, sem nenhum receio, nenhuma preocupação, coloque a máscara, viaje com maior segurança para que você não se contamine. É melhor fazer isso do que você adquirir um vírus que pode te levar a uma internação, uma complicação agora no final do ano, não é mesmo?
Sim, com certeza. E agora, né, claro que muitas vezes um resfriado preocupa as pessoas, né? Então eu queria que o senhor dissesse, como pneumologista aí, para dar essa dica, quando que uma pessoa com sintomas gripais deve procurar o atendimento médico, quando é algo que pode ser mais grave, né? Sim, de uma maneira geral, mas quando você tem uma doença pré-existente, é interessante que você procure um atendimento médico, uma avaliação, num cenário de gripe, que entra isso que eu comentei de febre, de prostração mais importante, né? De sintomas que vão além do nariz e da garganta. Por quê? O tempo, ele é muito importante no tratamento do influenza. Pessoas que têm comorbidades têm o risco de morrer pela gripe. Então, essas pessoas que percebem estar com gripe, têm dúvida se é gripe ou não, vale a pena conversar com o médico em até 2, 3 dias do início dos sintomas, para que se tenha a oportunidade de introduzir um tratamento específico para impedir a proliferação do vírus, para reduzir a gravidade. Agora, de uma maneira geral, uma pessoa que está com sintomas respiratórios e passa a ter dificuldades para respirar, escuta chiados no peito, tem tosse muito intensa, pode ser que esteja evoluindo com uma pneumonia viral. E aí é importante também ter uma avaliação médica para receber cuidados, para que não venha a complicar. Porque nós nos assustamos muito na época da pandemia, mas as pneumonias virais já eram conhecidas. A questão é que a Covid ela foi muito transmissível, muito abrangente. Mas diariamente nós temos pessoas com pneumonias virais internando nos hospitais. Dr. João Carlos de Jesus conosco, ele que é médico pneumologista do Hospital Veracruz aqui em Campinas. Doutor, muito obrigada, viu, pelas explicações, pelas orientações aí importantes para esse período. Uma ótima tarde. Muito obrigado, forte abraço, bom final de ano para todos. Muito obrigado. Para o senhor também, muito obrigada. Agora 2h30. Repórter CBN.